Vamos lá, vamos navegar no livro de Reis. A gente vai começar com a velhice de Davi. Davi já está velhinho, o trono é passado para o seu filho Salomão. E ele dá instruções para o seu filho antes dele vir a morrer, né? Antes do falecimento dele. Ele diz uma frase muito bonita que ele fala para Salomão assim: se esforça e ser homem, né? E a gente já começa a aprender aqui, né? Porque Davi, ele teve os erros dele, teve as falhas, como nós pais também temos, né? Erramos às vezes, para quem é pai, quem é jovem, mas já é pai, já é mãe. Mas uma coisa que ele deixou de herança foi a fortaleza que Davi era. Mesmo pequeno em estatura, ele enfrentou gigantes, ele enfrentou exércitos, era o chamado sangue nos olhos, né? Era o corajoso, era um homem segundo o coração de Deus, mas também era um valente de Deus, né? Então aqui já começamos a aprender com o Senhor, a sermos valentes, a encararmos as dificuldades. É fácil? Nem sempre é fácil, mas a gente coloca o Senhor na frente. Davi foi um exemplo de ir sempre guerrear, não em nome dele mesmo, mas em nome do Senhor dos Exércitos, né? E teve muitas vitórias. E o exemplo que ele deixou para o filho dele foi isso, de força. Ser forte, Salomão, porque papai aqui foi forte, né? Aí ele vai ter um encontro com Deus, né? Aqui diz que nesse encontro o Senhor fala para ele, ó, se tu... Não, antes disso ele vai pedir sabedoria, Deus manda ele pedir o que ele quiser, né? E ali vai falar sobre o templo luxuoso, um palácio grandioso que Salomão teve, pela riqueza que ele teve, só porque ele pediu sabedoria. Ele pediu sabedoria, Deus deu muito além do que sabedoria, né? E ali o Senhor vai aparecer para ele e vai falar para ele assim: se tu andar com inteireza de coração, guardar meus estatutos, eu confirmo o teu reino perpetuamente ou eternamente. Salomão ouviu? Não. Mulheres. Salomão pecou em muitas mulheres. A palavra vai falar que ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. E elas perverteram seu coração. De que forma, Rose? Elas vieram, mas não vieram sozinhas. Vieram acompanhadas, cada uma com a sua idolatria. Cada uma com os deuses que elas serviam. E Salomão seguiu após aqueles ídolos. Isso foi errado aos olhos do Senhor. E ali o Senhor reprovou, né? O reinado de Salomão. Depois de Salomão, vai vir o rei que é chamado Roboão, filho dele. Rose, qual foi a história? Aí a gente vai falar sobre a história que o reino vai se dividir. Roboão, aí é que a gente também vai começar já a aprender com o Senhor. O que Roboão ele fez? Roboão foi consultar os anciões, né? Porque Jeroboão, que era um líder também, uma pessoa importante, né? Digamos que alguém que tinha representatividade, que representava o povo, foi lá e falou: poxa, teu pai colocou jugo tão pesado, impostos tão, né, tão difíceis sobre a gente. Poxa, você podia fazer, sabe o quê? Alivia o jugo pra gente, né? Bota mais leve esse negócio, né? Alivia pro povo. O povo já é tão sofrido. E aí, o que acontece? Roboão, em vez de ouvir os anciões, os mais experientes, né? Alguns jovens se assemelham a isso, quando papai e mamãe dão um conselho, ou quando a gente que tem um pouquinho mais de idade dá um conselho, né? Ou quando o seu pastor te dá um conselho, ou uma missionária, ou alguém que viveu um pouco mais do que você te dá um conselho, será que você escuta? Né? Ele não escutou, igual você às vezes não escuta, igual eu no meu passado também não escutei. E aí o que acontece? O reino se divide. Quem é que vai profetizar isso? Um profeta chamado Aías. Não fiquem presos ainda a nomes, porque eu vou dizer nome por nome do que vocês têm que memorizar, tá? Então não fica preso a nomes, de forma alguma. Eu não quero ninguém preso a nomes ainda. Né? Então o profeta Aías vai até Jeroboão, rasga sua veste em 10 pedaços, entrega para Jeroboão e diz que o Senhor estava dando as 10 tribos de Israel sobre o governo dele, né? O reino do norte. E ali o reino se divide, surge o reino do norte, composto pelas 10 tribos, e 2 tribos, que é o reino do sul, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, se eu não me engano, a pequena tribo de Benjamim, que segue Roboão, e o reino fica dividido. Aí vai começar a história dos reis, por isso que o livro é de reis. Aí tá, e vamos continuar a história. A gente vai, depois que o reino se divide, Jeroboão, ele foi um bom rei? Primeira coisa que ele faz,
se volta também para a idolatria. Jeroboão, ele vai construir 2 bezerros de ouro. E para fazer, o medo dele era que o povo fosse adorar lá onde estava Roboão e pudesse de alguma forma Roboão persuadir, convencer o povo a ficar do lado dele. Então ele construiu ali, né, um altar, se eu não me engano, um em Dan, eu tinha anotado. Um em Betel e um em Dan, né? Um na cidade de Dan e outro de Betel, e cada bezerro fica ali para o povo ir adorar ali, não ter que ir lá, né, no outro reino que estava dividido. E isso, obviamente, foi condenado aos olhos do Senhor. Aí depois disso a gente vai falar sobre a história de Acabe, o rei Acabe. Vamos embora para o próximo vídeo, para não ficar muito extenso, mas a gente vai falar sobre Acabe.